Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. E hoje nós vamos falar aí sobre os elementos HTML semânticos. Legal? Então, primeiro vamos contextualizar. Antigamente, quando a gente queria criar as partes do nosso site, geralmente a gente usava divs, né? Então você colocava uma div no menu, uma div no conteúdo, se você tinha um menu lateral, div, se você tinha um rodapé, era div, e assim por diante. Então a gente fazia tudo com divs, tá? Com o passar do tempo e evolução aí da linguagem, da internet e tudo mais, a gente começou aí a ganhar novos elementos HTMLs que são semânticos. Como assim? Todos esses elementos que eu vou apresentar para vocês são como divs, são elementos bloco que você pode estar utilizando aí na sua página. Esses elementos, por que são chamados de semânticos, tá? Quando você cria aí um site, seja para você, seja para uma empresa, você não está desenvolvendo apenas para você. Você está desenvolvendo para o seu eu do presente, para o seu eu do futuro. Você está desenvolvendo para os seus colegas do presente, para os seus colegas do futuro. Então, alguém vai dar manutenção nesse código. Alguém, algum dia, vai precisar modificar. Se você fizer tudo com div, você terá um cenário onde a pessoa vai abrir seu código e ela não sabe o que é o que. O que é menu, o que é conteúdo, o que é rodapé, o que é menu lateral. Ela vai ter que ficar procurando ali dentro do código para descobrir que de fato o que é. Por isso que existem os elementos semânticos. Eles servem para delimitar, para que você crie um código mais limpo, mais conciso, mais coeso, de forma que fique mais fácil de identificar aí cada parte aí do seu site, tá? Então, quais são esses elementos? Primeiro elemento é o header, tá? Elemento de cabeçalho. Então, no elemento header é onde você vai colocar aí o cabeçalho da sua página. O cabeçalho da sua página geralmente é aquela parte onde fica o logo, geralmente uma barra de pesquisa, o nome da empresa, geralmente fica na parte superior aí do site, tá? Além disso, você pode utilizar o header para dentro de outros conteúdos desses, como por exemplo dentro de um artigo. Então imagina que você vai escrever uma postagem de um blog e essa postagem do blog ela também tem um header. Se você olhar ali a postagem do blog, geralmente ela tem na parte de cima o autor, a data de postagem, o horário de alteração e algumas quantas visualizações aquela postagem já teve e algumas informações relacionadas à postagem. Isso é um header, é um título, vamos dizer assim. Ele é o cabeçalho aí daquela parte do conteúdo. Então você pode ter o header da página, ou seja, que ele vai ficar lá em cima com as informações de logo da empresa, e você pode ter um header dentro de um conteúdo que vai ter um cabeçalho dentro daquilo, tá? Em complemento ao header, nós temos o footer. Se o header é o cabeçalho, o footer é o rodapé da página. Então, o rodapé geralmente costuma ter o quê? O ano, o copyright. Algumas empresas colocam no rodapé as redes sociais. Então, eu posso, né? Eu vou colocar a minha página, ela vai ter um cabeçalho que vai ficar lá na parte de cima e o rodapé, que são as informações finais que vão ficar lá na parte de baixo. Porém, eu também posso colocar um footer dentro de um conteúdo. Então imagina uma postagem de um blog, eu vou ter ali lá na parte de baixo, geralmente das postagens do blog, as categorias na qual aquela postagem faz parte. E isso é um exemplo de onde utilizar o footer. Então o footer é para quando você precisa colocar alguma informação no fim aí de uma página ou de um conteúdo, tá? Ele indica aí o término, tudo bem? Nós temos aí a tag nave, onde
Você vai colocar aí o menu, né? Então a tag nav de navigation é o menu aí da sua aplicação. Então você vai desenvolver ali, né, o menu principal da sua aplicação, home, sobre, produtos, etc. Você cria ali uma nave, tá? E aí nós temos a tag aside. A tag aside é quando você quer criar um menu lateral, tá? Então você quer desenvolver ali um menuzinho lateral, você cria um aside. Exemplo disso, layout de blog, por exemplo, geralmente na lateral você costuma ter ali as categorias de postagem, algumas postagens relacionadas. Em layouts de lojas virtuais, você costuma ter filtros, outras categorias de produtos, né? Então, para isso que você vai utilizar ali o aside para fazer um menu lateral, tá? E aí, nós temos as tags section e as tags article, tá? As tags sections elas servem para determinar partes do seu site, seções, divisões do seu site. Então, por exemplo, você tem ali o seu site e ele tem uma parte onde ele fala sobre os planos que são comercializados. Você tem uma seção chamada planos, uma section de planos. Você tem ali, por exemplo, uma parte com depoimentos de usuários ou de outras empresas. Você tem uma section, uma seção, uma divisão de depoimentos. Você tem ali uma parte onde você tem algumas imagens, ali fotos do portfólio, por exemplo. Você tem uma section, uma seção portfólio. Então você utiliza a section para colocar essas partes que são ali as divisões ali do seu site, tá? E por último, nós temos o article. O article é o artigo. Em tese, o article, por si só, ele deveria ser publicável somente. Então, por exemplo, eu estou criando um blog. O que é o article do blog? É a postagem. Então, o article, toda a postagem deve estar dentro do article. Porque se eu remover esse article desse blog, eu posso simplesmente pegar ele e postar ele em outro lugar. Então, o article é o conteúdo completo ali da página, tá? Só que nem sempre existe um article, né? Existem situações onde talvez o article não se enquadre ali corretamente. Então você vai ter que estar sempre vendo se você precisa de uma section, se você precisa de um header, se você precisa de um footer ou você precisa de um article, tá? É possível utilizar dentro de uma section, ou seja, dentro de uma divisão da página, eu posso ter um article, tá? E eu posso ter dentro de um article ele ter sections. Então eu posso ter seções dentro de artigos ou artigos dentro de seções. Legal? O mais importante é você utilizar esses elementos de forma consciente. Então você tem que levar em consideração a organização desses elementos de forma que fique fácil de entender e de se compreender o porquê um está dentro do outro, porquê está sendo utilizado um ou o outro. Então não é simplesmente você pegar e jogar. Vou sair colocando qualquer um deles em qualquer lugar, em qualquer combinação, porque aí seu código vai continuar uma bagunça. A única diferença é que ao invés de ser uma bagunça somente com divs, ele vai ser uma bagunça com tags diferentes. Legal? A mesma coisa vale também para nomenclaturas. Quando a gente for começar a trabalhar com CSS, aí a gente vai ver que os elementos eles possuem tags e IDs, né? Quando você vai colocar os nomes, geralmente você coloca nomes que façam sentido. Então, por exemplo, eu vou criar uma section de planos. Geralmente, a classe ou ID dessa section vai ter que ter alguma coisa a ver com planos. Ou é planos, ou é plan, alguma coisa do gênero que identifique que aquela seção é o que ela diz ser. Eu vou criar um menu. O meu tem o menu superior, que é o menu principal, e ele tem um menu lateral.
Poxa, na hora de colocar os nomes, é bem provável que você vai ter ali um menu principal e um menu lateral, ou um main menu, ou um sidebar menu, né? Então você vai colocar nomes ali que façam sentido, que sejam semânticos de serem entendidos aí por outros programadores, por outros desenvolvedores, tá legal? Então até a próxima aula.